Olá, pessoal. Vamos começar nossa live. Olá, pessoal. Vamos aguardar só um pouquinho, a Joelma está chegando. Hoje nós vamos conversar com ela sobre práticas e vivências em psicologia hospitalar em Porto Velho, em Rondônia. Olha que bacana. Estamos iniciando nossos trabalhos, né, do mês do psicólogo, mês de agosto. Então, teremos várias lives aí no decorrer do mês e será um prazer poder contar com vocês. Vamos só aguardar mais um pouquinho, a Joelma já vai entrar. Já fiz o convite para ela. Vamos ver aqui. Joelma. Olá. Olá, Joelma entrando. Eu entrando. Tá sem imagem ainda. É, por quê? Não sei, tá uma tela azul para mim. Tô vendo também. Aqui não tá aparecendo. Ó, ameaçou. Vê se acha em algum lugar a câmera para poder ativá-la. Tem uma câmera aí, pequenininha. Aí, agora tá aparecendo alguma coisa aí que não é você. É. Deixa eu ver. Vira a câmera, deve estar do contrário. Agora. Aí! Olá, querida, boa noite. Boa noite. Vamos só esperar um pouquinho o pessoal chegar para a gente começar, né? Agora já as pessoas começam a ser avisadas que a gente está online. Aí as pessoas começam a entrar. Tudo bem com você? Não te ouvi? Já tem a Júlia por aí. Joyce. E aí, tá frio ou tá quente? Aqui sempre é quente. Aqui no máximo que a gente chega é 18 graus e tal, mas a gente não consegue sair muito disso, não. Aqui tá esfriando. Hoje fez calor, mas tá esfriando. É, né? Eu queria que viesse um pouquinho. Oi? Queria que viesse um pouco para cá. Ah, eu gosto do frio. Oi, Joyce. O pessoal tá entrando. Vamos lá, gente. Entra aí pra gente bater um papo com a Joelma. A Joyce e a Júlia são as residentes de psicologia, lembra, Suzana? Lembro, claro. Ó, já temos algumas pessoas entrando aí. Vai avisando, né? O Instagram vai avisando. Aí a gente espera um pouquinho só, não espera muito, né, Joelma? Porque senão as pessoas também começam a sair, ficam cansadas, né? É, verdade. Deixa eu ver quantas horas são aqui. 19h04. Já tem 4 minutos. Você acha que podemos começar ou esperamos mais um minuto? Vamos esperar um minuto? Ok. Joelma, deixa eu começar aqui falando. Eu queria te agradecer de você ter aceitado o meu convite, viu? Muito obrigada. Eu acho que é uma forma da gente passar o conhecimento, né? E eu fico muito contente que você tenha aceitado. Você é uma pessoa que tem expertise na psicologia hospitalar, coordena o projeto, coordena a residência, né? Então, isso é muito importante para a gente poder estar falando, entendendo o que está acontecendo, né, em Porto Velho, como funciona a psicologia hospitalar por aí,
porque eu sei que vocês fazem um trabalho lindo, 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 mas as pessoas precisam saber também, né, Joelma? E eu acho que essa live ela vem para a gente poder contribuir, né, de alguma forma aí, com o conhecimento, para que as pessoas saibam que existe, e até para poder fazer a residência com você futuramente, né? Então é interessante que as pessoas saibam que existe, que tem aí, que é muito bom. Aí, Joelma, eu gostaria que você se apresentasse, por favor. Bom, meu nome é Joelma Sampaio, sou psicóloga já há um tempinho, mais de 25 anos. Me formei na Universidade Federal daqui de Rondônia, se eu não me engano, segunda, terceira turma. Atuo na psicologia da saúde, né? Já trabalhei na psicologia hospitalar e agora eu estou mais num trabalho muito novo, que em outro momento eu quero apresentar, viu, Suzana, que é bem interessante, também é um novo campo para os profissionais da psicologia. Bem interessante. Mas hoje a gente vai falar de Não, mas psicologia. fala para mim, só fala qual que é o campo para a gente poder já saber e ficar curioso para saber mais. É uma equipe de avaliação e monitoramento de pessoas com transtornos mentais em conflito com a lei. Então, Ótimo. é imenso esse nome. É obrigatório existir em todo município que tenha comarca, né, uma comarca judiciária, né? E no Brasil é obrigatório. Contudo, Rondônia não tinha até então, até o ano passado. Então, é uma equipe nova que trabalha no acompanhamento com essas pessoas que geralmente se tornam medida de segurança. Então, o trabalho da saúde, né, deixa eu deixar claro, não é um trabalho da justiça, é um trabalho da saúde que acompanha. Joelma, eu estou tendo um problema com o seu som. Está baixo? Tava baixo e fazendo muito barulho. É, Agora melhorou. tá bom. Aqui está em silêncio. Mas aí é um trabalho novo, e aí vocês têm uma equipe agora. Nós temos uma equipe e é uma equipe. As equipes geralmente elas começam com no mínimo 6 pessoas, uma de psicologia, serviço social, enfermagem, psiquiatra e assessor jurídico. Então, atualmente a nossa equipe está dentro da Policlínica Oswaldo Cruz, aqui de Porto Velho. E como não tem ainda outras equipes, nós atendemos o estado todo. Então, a gente tem um número aproximado de 300 pacientes que estão no radar Nossa. da equipe. Nossa, é muita coisa. Muita E na coisa. equipe são quantos? São quantos na equipe de psicólogos? Tá, eu e a Joyce, que eu lembrei para me ajudar com Nossa, só 2 pessoas? pessoas. Nossa, é muita coisa. Ah, bacana demais, Joelma. Vamos marcar para a gente conversar sobre isso. Vai ser muito bom. E é uma área da saúde. Uhum. Continuando, né? Me apresentando, então eu sou coordenadora de área da psicologia na residência de urgência e emergência, que é uma das poucas também que existe no Brasil. A gente tem apenas 2 na Amazônia, né, e uma delas aqui em Rondônia. Nós temos 2 residentes que estão assistindo a live também. A minha experiência anterior é no hospital infantil, crianças, que é a minha grande paixão, e também no hospital de adultos, né, que é ainda o maior hospital aqui do estado de Rondônia, e que é antes também o segundo maior da Amazônia, né, que a gente fala muito da região norte. Então, ele é o segundo. É um hospital antigo,
foi ainda criado no governo militar, e ele atende toda a vizinhança do estado de Rondônia. Então, Acre, Bolívia, Mato Grosso, Amazonas, todo o interior desses quatro desertos, que Peraí, ficam... Joelma, tem hora que abafa o som, eu não tô. Deixa eu perguntar às pessoas. Pessoal, vocês estão compreendendo bem? Tá bom o som para vocês? Porque às vezes é só para mim aqui, às vezes é só o meu, né? Pessoal, fala para mim aí se tá bom o som. Porque essa live ela fica gravada e depois a gente disponibiliza, sabe, Joelma? Então é importante que o som esteja bom para todo mundo. Pessoal, fala para mim se o som tá bom para vocês. Ah lá, tá falhando um pouco. Ah, ixi, então é daqui a internet. Será que é a internet? Você tá no fone de ouvido, não tá? Não, Não? Tá com um pequeno chiado, tá mesmo. O chiado é meu ou é só da Joelma, gente? Fala para mim, pra gente tentar olhar aqui. Isso, como se estivesse esbarrando. Esse barulho que eu tô escutando também. deixa eu ver se... Espera um pouquinho que eu Sim. vou olhar o que eu fecho por aqui para diminuir o ruído. Pode ser? Tá, não, mas eu acho que o barulho não é externo assim, não. Parece que fica encostando no microfone, sabe? Eu não sei, talvez uma distância maior. Afasta um pouquinho do telefone, eu chego mais próximo. Não, Pronto. mesmo. Continua. Não, continua. Aí parou o barulho. Parou, Joelma. Ok? Ok, Ah, agora ficou bom. Desculpa, Joelma, vamos. então, continuando, tenho uma experiência tanto de gestão como de assistência na área da saúde. Né? Então, alguns trabalhos que eu estive à frente, e isso me deu uma certa experiência em relação a alguns campos da área hospitalar. Aqui em Rondônia, Suzana, a gente tem algumas especificidades. Temos problemas como os outros estados, mas a gente tem umas características muito peculiares. Você já conhece Rondônia, eu acho que deu um pouco para conhecer. Aqui a gente tem o chamado pior hospital do Brasil, que é o pronto-socorro. Saiu como notícia, né, no Fantástico algumas vezes, por ser pequeno, por ter uma estrutura ruim, mas é o único pronto-socorro que nós temos na capital e que atende também todo o entorno. O estado de Rondônia é bem grande, né? Então ele tem alguns espaços ainda que não conseguem ser alcançados pela saúde totalmente. Para você ter ideia, nós temos 90% da população que é atendida pelo SUS, ou seja, não tem plano de saúde. Apenas 10% da população de Rondônia tem plano de saúde. Nossa, é muito pouco. É Rondônia inteira, assim, todas as cidades? Rondônia inteiro, Poxa. 90%. Então, você imagina, tem que ter uma rede de assistência muito robusta para atender toda essa população. Sim. Daí foi a ideia de abrir também os campos da residência multiprofissional para dar um suporte maior, até mesmo nesse hospital, pronto-socorro de urgência e emergência, que a gente chama de João Paulo II, né? Que tem apenas 200 e poucos leitos. Agora, tu imagina toda essa demanda, que vem da Bolívia, vem do interior do Amazonas, do interior do Acre. Então, assim, esses estados circunvizinhos também são atendidos pela capital, seria Porto Velho.
Então vocês não dão conta da demanda. Não mesmo. Nossa, é muita gente. É muita gente, é muita gente. Então, eu, por exemplo, eu trabalho, apesar dos investimentos, ainda não conseguem acompanhar o tamanho dessa demanda. Né? Recentemente foi inaugurado o hospital em Guajará-Mirim, que faz parte da região Madeira-Mamoré. A nossa saúde aqui é dividida em regiões, macro-regiões. Nós temos duas, Madeira-Mamoré e qual é? Cacoal. Joyce, me E o lembra? quê? Nós Eu não temos escutei? duas macro-regiões. A nossa saúde, né, nosso Sistema Único de Saúde, está dividido em macro-regiões. Então, tem aquela de Cacoal, aquela cidade que você conheceu, Sim. e aí todo aquele entorno é responsável pela assistência daqueles municípios. E Porto Velho com os municípios ao redor. E aí essa macro-região nossa, que é a maior, chama Madeira-Mamoré. E aí, recentemente, nós conseguimos, né, o Estado de Rondônia conseguiu inaugurar o Hospital de Guajará-Mirim, que vai desafogar um pouco o João Paulo II, que é o nosso querido de Porto Velho. E Guajará-Mirim tá distante há quanto tempo de Porto Velho? Nossa! É longe, né? É longe, é fronteira já com a Bolívia. Por isso que a gente atende a Bolívia também. É fronteira, é uma fronteira, separação por um rio apenas. E Cacoal também está longe de Porto Velho. Rondônia, o estado, é muito grande, né? Assim, em termos de espaço físico, ele é muito grande. Então, nossa demanda de vocês aí... É grande. Bem grande. E, infelizmente, né? Infelizmente, por incrível que pareça, nós somos o terceiro estado que mais tem psicólogos por número de habitantes. Gente, que bacana! Bacana, né? Que bacana. Nós estamos apenas atrás do Distrito Federal, do Rio de Janeiro, e depois vem Rondônia, com 3,6 psicólogos para cada 1.000 habitantes. Porém, nós não temos tantas unidades hospitalares. Né? Então, existe um vazio profissional na área da saúde quanto a psicólogos hospitalares. Pois é, mas aí, João, eu fico pensando o seguinte: se o hospital não consegue atender a demanda, porque é um hospital pequeno, né, como ter mais psicólogos ali também, né? Quer dizer, teriam que abrir outros centros, né? Então, é abrir outros centros. Nós temos esse pronto-socorro, nós temos outros hospitais em Porto Velho, mas com o pronto-socorro nós temos só o João Paulo, certo? Existem outros hospitais no interior? Existem. O de Taqual, não sei se você conseguiu visitá-lo, os dois de lá. Sim, quer dizer, eu não entrei, não deu tempo, né, de entrar, mas eu conheci tudo por fora ali, eu vi. Então, inclusive muito bonitos, né? Tudo na horizontal é lindo. É muito bem organizado também, né? Só que ainda... Mas Cacoal também é uma cidade mais rica, né, Joelma? É bem mais rica. Isso facilita muito também, né? E menor, né? Sim, bem menor, né? Menor. Contudo, a gente ainda tem esse desafio da psicologia hospitalar e ter essa credibilidade mesmo, porque a gente observa que até nos hospitais privados ainda há uma resistência em contratar psicólogos. O que é muito nocivo. Por que eu digo que é nocivo? Porque muitas vezes, muitos quadros precisam dessa figura do psicólogo e ele não está lá.
Então, os hospitais privados também, eles têm uma grande dificuldade, ou não sei, se conhecem, né, o trabalho do psicólogo, a importância do psicólogo numa unidade, para saber se realmente, né, vai ter uma diferença. Então, a gente vê um número ainda muito pequeno, embora seja na área da saúde, que abra mais vagas todos os anos. Então, nenhuma porta é tão aberta como a área da saúde, onde eles contratam mais pessoas, mas ainda é pouco. Nós observamos... Eu ia perguntar, por que você acha que eles contratam tão pouco psicólogo? Eu acho que é o desconhecimento mesmo das funções do psicólogo. Então a gente vai ter que fazer mais live, vamos ter que fazer mais trabalho para poder tornar conhecido. Porque, assim, essa foi uma dificuldade que a gente enfrentou aqui quando a gente fez a psicologia hospitalar aqui. Né? Eu sou pioneira aqui, então, assim, eu ajudei a construir a psicologia hospitalar aqui em Belo Horizonte. E tinha esse desconhecimento. Então, assim, aquele pensamento do leigo, né? Que não sabe exatamente como funciona o psicólogo e acha que o psicólogo é para doido, que não precisa, que ele dá conta sozinho. E aí a gente foi, né, de mostrando a importância, né? Qual é a importância? O paciente que está doente ali, as pessoas não dão conta de lidar com ele também. Então, a gente precisa atender o paciente, precisamos atender a família, precisamos orientar a família, né, para conseguir ajudar o seu ente querido. Né? E isso é um trabalho, Joelma, eu digo para você, é um trabalho de formiguinha. Porque assim, a gente conversa com um, conversa com o outro, faz uma palestra e dentro do hospital e convida as pessoas, né? E aí aparece uma meia dúzia de 4, não tem importância, faz outra, aparece meia dúzia de 10, aí vai aumentando, né? Então, assim, é interessante a gente estar fazendo esse movimento, sabe? Agora, é um trabalho devagar, né? Até porque o hospital também é pequeno. Então, assim, o SUS tem exigências, é preciso ter psicólogos em alguns setores. Por exemplo, o que a gente observa... Pediatria. Isso. A gente tem um hospital infantil, apenas um hospital infantil em todo o estado de Rondônia, específico, um para crianças. Que horror. Aqui em Porto Velho. Muito pouco. Existem clínicas, né, de enfermarias de pediatria nos hospitais do interior. Mas específico para criança até 12 anos é aqui em Porto Velho. Então, muitas vezes, a criança está lá no interior, tá na fronteira com o Mato Grosso, tem que vir para Porto Velho. Nossa, é muito longe. Muito é bom longe. A gente enfatizar porque é muito longe mesmo. A média, né, de ônibus, pelo menos, são 12 horas. Pois é. Fora que, assim, ultimamente, a gente tem assistido muitos acidentes, inclusive com óbito, de pacientes dentro de ambulâncias vindo para tratamento em Porto Velho, o que é um perigo a mais. Então, o governo ele tem tentado diminuir a vinda desse paciente e Cacoal assumindo o cuidado desse paciente. Mas, assim, o tratamento mais complexo é que o hospital de base consegue atender é só vindo para Porto Velho. Então, assim, recentemente, só esse ano, nós tivemos 3 grandes acidentes com ambulância, com óbito. Nossa. Com pacientes, assim, mulheres grávidas. Aqui também, e está abrindo em Cacoal, mas aqui também é o único lugar, o hospital de base é o único lugar de referência para gravidez de risco. Então, se a mulher tem uma gravidez de risco lá em Chupinguaia, que é perto de Vilhena, vem para Porto Velho. Puxa vida, é muito longe. E como que fica a questão dos indígenas, Joel? Porque tem bastante, também né? atendidos.
Por exemplo, Também. vai diminuir, e aí eu tenho assim, uma visão bem otimista, por exemplo, com o Hospital de Guajará. Por quê? Porque o maior número de indígenas é em Guajará-Mirim, pelo menos em território. A metade do município de Guajará-Mirim é dos indígenas, né? Da população indígena. Então, tendo um hospital que possa atendê-los, é melhor do que trazê-los para cá. Sim, sim. Até Né? porque tem Então, peculiaridades, né, Joelma? Para poder atender um indígena tem que ter algumas peculiaridades. de atendê-los, a questão da língua, a questão da adequação, dos ajustes que precisam ser feitos em relação ao atendimento deles, que às vezes não é possível pela demanda grande que a gente tem aqui. Guajará já estaria mais próximo a essa realidade. Né? Então, eu vejo com bons olhos essa abertura por lá. E os indígenas que estão mais próximos de Cacoal seriam atendidos em Cacoal. São atendidos em Cacoal. São atendidos em Cacoal. E lá já é engraçado, né? A gente fala assim, indígena, tudo igual. Não, não é. No momento que a gente conhece, né, cada etnia, cada comunidade, a gente observa que eles têm comportamentos, costumes diferentes. Então, a população de Cacoal, ela já está acostumada com a população indígena de lá. Uhum. Ele Sim, já inclusive a gente convive, né, com eles na rua, né? Eles estão ali presentes o tempo todo. No mestrado que eu estou fazendo pela Fiocruz, nós participamos de uma aula de imersão numa população de lá, passamos o dia lá. E foi fantástico, nossos professores amaram. Justamente por quê? Porque a gente tem uma ideia totalmente diferente. Inclusive nós falamos sobre isso. Que a gente pensa que a população indígena é a ciência, depende do lugar que você está falando. Do Cacoal, eles já estão muito acostumados, habituados a conviver e está tudo certo. Né? Sim, eu adorei. Isso foi uma das coisas que eu mais gostei em Cacoal, foi conhecer os indígenas lá. Eles são bem, bem conhecidos, né? Até nacionalmente. Aliás, eu não sei se você sabe, é o primeiro, não sei, fala comunidade, eles são os primeiros a trabalhar com etnoturismo no Brasil. Olha que bacana, lá de Cacoal. Lá de Cacoal. Pois é, olha só, por isso que eu adoro Rondônia, tá vendo, né, Joel? Assim, as peculiaridades de vocês aí, eu acho fantástico. Né? Eu tive a oportunidade de conhecer alguns lugares em Rondônia, né? E eu gosto muito, muito mesmo. É um carinho todo especial com vocês aí. Tem um colega que ele diz, inclusive, que Rondônia é um mini Brasil, né? Justamente por essa diversidade que nós temos. É uma coisa simples de cuidar, quando se trata de saúde, mas é uma característica muito bacana, porque é que a gente aprende a conviver de diversas formas, com diversas pessoas. E até a questão epidemiológica também, que é totalmente diferente dos demais estados, inclusive do estado do norte. Alguém quer fazer alguma pergunta? Joyce, deixa eu perguntar, enquanto a Joyce faz a pergunta dela aí, por isso que deixa eu te perguntar. Como que é esse programa da residência? São 2 anos de residência na emergência e na urgência? Ou entra para dentro do hospital também ou só dentro do pronto-socorro? Como que funciona? O pronto-socorro, a demanda dele maior é qual tipo de paciente? É tipo um socorrão, assim, igual tem no Maranhão? Como que funciona, se tem especificidades, assim, o que atendem mais. E eu queria que você me contasse também das doenças tropicais, porque elas são muito características do norte,
né? Inclusive, assim, uma coisa que eu fui orientada quando cheguei em Rondônia, se eu tivesse alguma das doenças que são próprias, né, do norte, né, que eu tratasse aí, que eu não viesse Sim. para o Sudeste, porque a minha chance de me curar de uma doença que é muito peculiar de você seria muito maior me curar aí do que vir para o Sudeste, onde as pessoas não conhecem. Isso é Né? E eu verdade. queria que você falasse um pouquinho dessas coisas que são bem de vocês aí de Rondônia. Por exemplo, a questão. Começar pelo João Paulo. O João Paulo é referência em trauma. Rondônia é um dos estados que tem maior número de motocicletas. De Paraná é considerada, foi considerada pela revista Duas Rodas a capital da moto, da motocicleta. Então, a maioria das pessoas andam de moto. E, obviamente, os acidentes acontecem diariamente. Então, o João Paulo ele é referência em trauma. Aconteceu algum acidente com vítima, ele é encaminhado primeiro para o hospital João Paulo II, e se tiver plano de saúde, posteriormente ele vai ser enviado para o hospital dele, do plano dele, né? Mas sempre da entrada no hospital João Paulo II. É a porta de Então, entrada, né? porta de entrada, porque lá eles detêm os especialistas em trauma. E aí, em relação às doenças tropicais, a gente tem um hospital chamado Semetron, né? Que é um centro de medicina de doenças tropicais. Então, eles, além deles serem especialistas, eles estão muito ligados à pesquisa na área de doenças tropicais. Então, é um grande centro de estudos que nós temos aqui. Por isso, referência. Mas as meninas, as residentes, elas não Falhou, estão... falhou e está dando uma pipocadinha, acho que a internet. Tudo bem agora? Parece que sim. Então, as meninas da residência em urgência e emergência, elas não passam pelo Semetron. Elas não têm esse campo, esse cenário de aprendizagem não faz parte do trabalho ainda delas. A princípio, seria apenas as unidades que trabalham com urgência e emergência, que seria, aqui em Porto Velho, seria o João Paulo II, o hospital de base, que tem a emergência e a urgência em obstetrícia, que é onde uma das residências está atualmente. E as demais unidades, por exemplo, a de criança, que seria o Hospital Cosme e Damião, a gente está tentando colocar também uma residente lá. Vamos conseguir, né? Vamos conseguir, porque também depende assim, da disponibilidade do preceptor, né? Mas é um trabalho que a gente também está fazendo de formiguinha, de conscientização para os que querem ser preceptores, esclarecendo o papel do preceptor na formação em serviço. Então, tem uma série de coisas que precisam ser quebradas para que realmente a gente consiga elevar o nome ou mostrar a importância da visibilidade da residência. E a residência são 2 anos. 2 anos. Remunerado, obviamente. Remunerado. Que E todas a as... carga horária da residência? Pode falar. Não, eu ia perguntar a carga horária. Então, a gente tem as aulas teóricas e as práticas. As práticas seriam as de campo, né, onde elas estariam nas unidades hospitalares, tá? E as teóricas são as aulas propriamente ditas. Então, a gente tem... Oi? Oi, tava mudo, tava
congelado. Ah, então, a gente tem aproximadamente 5.000 horas de estudo. Então, é mais do que um curso superior em 2 anos. Então, Nossa, a carga horária é grande, né? altíssima. E ela é prevista pelo Ministério da Saúde. Então, qualquer residência multiprofissional, uniprofissional, ela vai ter o mesmo tipo de carga horária. Então são 60 horas por semana. 60 horas por semana. Pesada, né? Nossa! Pesada. Só um dia de folga. É, bastante. É muito, né? Se a gente pensar que as pessoas teriam que trabalhar 44 horas por semana e a gente fala numa residência de 60 horas por semana, está muito acima do que deveria ser, né? Congelou de novo. O Já? pessoal não vai embora, não, fica aí. E aí? Então, essas discussões sobre a carga horária é uma das coisas que tem acontecido muito em todas as plenárias do Conselho Nacional de Residência Multiprofissional, né? Contudo, infelizmente, não fica sob a responsabilidade do local onde o residente está, porque já é o direcionamento nacional, né? Então, não tem até então. Mas eu acho que as discussões elas estão sendo aprofundadas em relação a isso. Ai, que bom. É porque existe muita Sabe por reclamação. quê? Né, eu penso o seguinte, se é uma carga horária deste tamanho, que horas que as pessoas vão estudar? Justamente. Porque não é só o atendimento. Você precisa fazer o atendimento e precisa estudar. Né? Eu preciso abrir um livro e saber o que eu estou fazendo. Então, assim, não é uma mão de obra que vai só para trabalhar, ela vai para estudar. Então, ela precisa ter tempo para estudar. Ela precisa ter tempo para comprar um livro e ler o livro, ela precisa ter tempo para fazer curso, ela precisa ter tempo para fazer outras coisas. Né? E como que ela vai fazer isso numa carga horária de 60 horas? 60 horas. Então, ela é dividida. Mas, mesmo assim, com essa divisão, eles ficam muito sobrecarregados. Né? Sim. Considero que eles também têm as publicações que eles devem fazer, a participação de eventos. Então, tem uma série de coisas que realmente impactam até na saúde mental desses residentes. Por isso que, recentemente, a gente organizou um trabalho de atendimento aos residentes. Justamente porque, ano após ano, o nosso programa de residência é muito novo, né? Desde 2019. Mas sempre houve essa reclamação do cansaço. Então, a metade do curso a pessoa já está estressada, está carregando piano já, sabe? E aí, o que acontece? Pensando na saúde mental, a gente tem feito encontros mensais, rodas de conversa, então temos feito dinâmicas, temos apresentado alguns temas de saúde mental para os residentes, até um apoio a eles. Ok? Ok. Estamos ouvindo. Joelma, deixa eu te perguntar, dentro de todas essas questões, né, que a gente vê em Rondônia, todas essas dificuldades que vocês têm aí, e o pouco de serviço, né, que tem de locais de atendimento, qual que é o maior desafio que vocês têm hoje aí em Rondônia? Olha, né? Em relação à psicologia hospitalar, eu acredito que é Sim. a resistência que as unidades ou a própria equipe apresenta em relação ao trabalho do profissional de psicologia. Que precisa Como que ser. vocês
como que a gente pode fazer para melhorar? Porque uma resistência inicial, né? Então, assim, ela acontece mesmo, as pessoas quando desconhecem, né, alguma coisa, existe uma resistência que é natural. A gente tem medo do desconhecido, né? Então, assim, vamos manter do jeito que está, que a gente já conhece, é mais fácil. Então, assim, como que poderia ser vencida essa resistência? Que nós poderíamos fazer para poder trazer mais esse reconhecimento? Seria isso, como trazer esse reconhecimento? Então, eu vejo muito pela essa aproximação, né, da própria residência junto nas unidades. Porque, assim, não é só com a psicologia, a resistência é com todos os cursos. Né? Porque, afinal, o residente já é um profissional. Ele está fazendo uma pós-graduação. Então, ele vai falar de igual para igual com o outro. Ele não é um estagiário, né? Que, a princípio, as pessoas têm uma ideia de que estagiário ainda está só aprendendo, esse tipo de coisa. Não, o pós-graduando, ele está se especializando, que é algo bem diferente. Então, eu acredito que uma das saídas, né, seria ele se aproximar e apresentar resultados para o convencimento desses profissionais. Então, apesar de já desde 2019, a gente ainda enfrenta algumas resistências por parte de vários profissionais em relação aos residentes. Né? Então, entra enfermeiro, psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista. E a resistência maior é dos médicos? É dos médicos. Tá, então deixa eu dar o meu palpite aqui, Joel, uma dica, né? Não sei, né, se vocês já estão fazendo isso, mas uma coisa que funcionou muito aqui foi a gente, porque assim, o médico ele gosta de clinicar, ele gosta de atender, nós gostamos de conversar. Né? A gente gosta de escutar o outro, a gente gosta de colaborar, a gente gosta de ajudar esse paciente a diminuir o sofrimento dele, a gente gosta de trazer uma qualidade de vida e a gente reconhece o sujeito enquanto um ser integral. Então, assim, o que às vezes faz uma diferença na medicina quando se especializam muito e vão naqueles pontinhos só, né? Eu vejo assim, até falando da medicina veterinária, né? Eu vejo a minha gatinha, ela consultou um oftalmologista 5 minutos. Puta, isso na minha cabeça é inadmissível. Né? Ele não me ouviu, ele foi lá, examinou a gatinha, e é isso, pum, pá. Acabou. Como assim? Não entendemos? Né? E eu vejo isso na medicina de humanos também. Então, uma maneira que a gente conseguiu uma aproximação grande, um reconhecimento, foi a gente mostrando para eles que a parte que eles menos gostam é a que a gente mais gosta. Então, vamos trabalhar junto que nós vamos aliviar para vocês. Então, assim, toda aquela demanda, né, toda aquela escuta que requer uma atenção, que requer uma dedicação, a gente faz. E a gente faz muito bem. Então, a gente mostrando isso para eles, né, isso melhora a relação deles com o paciente e melhora no resultado também. Então, assim, principalmente cirurgião. O cirurgião não precisa conversar com o paciente, não. Ele conversa porque não tem jeito, ele não tem como ele entrar num bloco sem conversar com o paciente. Mas se a gente assiste esse paciente, prepara esse paciente chega para a cirurgia de uma outra maneira. Com certeza. Né? E aí eles começam a ser. Oi? Até o pós-operatório dele é melhor. É mais rápido. Sim, e ele vai demandar menos atenção do médico, porque ele já vai ter a nossa atenção da psicologia. Né? E o paciente ama psicólogo. É claro que ele ama psicólogo, porque ele vai encontrar ali uma pessoa que vai escutá-lo sem julgá-lo, né? E vai dar todo aquele suporte que ele precisa para diminuir esse sofrimento dele e ter uma qualidade de vida melhor. Então, quando a gente consegue mostrar isso, o objetivo a gente vai mostrando, né, que a gente está ali para poder complementar o trabalho, a gente não está ali para poder disputar paciente, não estamos ali para poder. A gente, né, e somos profissionais
que agregar. Então, eles precisam entender isso. Né? Não há uma competição. Né? A gente está agregando e a gente está fazendo uma parte que, pelo menos para uma boa parcela aí, não gosta, que seria essa de se dedicar à escuta durante bastante tempo. Até porque também não tem tempo para isso. É verdade. Né, gente? Também é difícil para o médico ficar ouvindo muito tempo o paciente. Então, vamos passar esse paciente para o psicólogo ali, né? Vamos compartilhar esse paciente, esse sofrimento, porque aí nós conseguimos diminuir esse sofrimento, conseguimos diminuir a ansiedade do paciente, o paciente consegue conversar melhor também. E eu acredito, sabe, Suzana, que apesar, mesmo que seja um trabalho em equipe, cada um tem a sua competência, né? Uhum, E claro. quando a gente começa a respeitar isso, a gente começa a realmente compreender qual a importância do trabalho em equipe. Por exemplo, eu estava na clínica agora e uma paciente grávida estava fazendo o ultrassom e começou a chorar muito e a médica pediu para que eu fosse atendê-la na hora do ultrassom. Só que daí o que era acontecer? Tinha acontecido é que ela já tinha, né, tinha tido a perda de um outro bebê em outro momento. Gerou gatilho, ela passou agora. Travou, Então, cada um com travou, a sua Joelma. competência. Joelma, a gente não ouviu, travou. Vamos voltar só um pouquinho. Ela começou a chorar, ela já tinha perdido anteriormente, é isso? Tá travado. Travou. Ela já tinha perdido um outro bebê e agora, né, ela está na mesma época, perdeu o outro, então ela, na hora do ultrassom, ela teve uma crise. E aí a médica se sentiu, né, pressionada, ela precisava resolver o problema daquela paciente. E aí ela me chamou para atender. Agora, um pouquinho antes de entrar na live. E aí é aquela questão, existem lugares que existe o reconhecimento da figura de psicólogo e infelizmente existem os que não reconhecem. E aí a gente vai vendo uma assistência pouco humanizada. Infelizmente é assim que funciona. Ô, E Joelma, isso acredito que... funciona. E Oi. é assim em muitos lugares. Né? Eu vejo É, aqui, assim, a gente precisa consultar, precisa ir a um hospital, está muito aquém do que deveria ser. Né? Eu é nunca verdade. cheguei no hospital para fazer um atendimento que eu precisava como paciente, nunca um psicólogo me abordou. Então, Então, assim, a gente já vê que falta, né? falta. A semana passada, as residentes assistiram uma aula com um psicólogo da UPA, lá do Paraná. Então, ele atende SAMU e atende a UPA. Coisa assim que a gente ficou com os olhos brilhando. Por quê? Porque a nossa UPA daqui, ela só tem o assistente social. E aí a nossa pergunta, quando se trata de crise de saúde mental, que todo mundo acha que psicólogo só cuida disso, mas nas situações de crise de saúde mental, quem atende esse paciente? Pois é, ninguém, né? Ninguém. Ninguém. Pois é, aí vem a medicalização, né? Aí vai medicando o paciente, medicando. Então, os CAPs, eles só atendem de segunda a sexta, e horário comum, né? Das 8 às 18. Uhum. E aí, à noite, na semana, quem é que atende esse paciente? Né? Então, tem uma série de coisas. Eles estão fazendo um trabalho belíssimo. Nossa, nós ficamos maravilhados ali. São José dos Pinhais. E ficamos, assim, desejosos mesmo que Porto Velho ou que Rondônia chegue nesse nível, sabe? Principalmente no atendimento às urgências e emergências, que é o grande desafio da saúde em Rondônia. E eu acho que do Brasil também, né? Tava travado, Joelma? Volta um pouquinho no Brasil.
no Brasil, eu acredito que esse seja um desafio no Brasil, essa questão Assim. de atendimento à urgência e emergência. Uhum. Eu acho que em todos os lugares, não é só na urgência e emergência. A gente, né, a gente tem hospitais, psicólogos que são responsáveis por uma quantidade absurda de leitos que a gente sabe que não tem a mínima condição de atender. É Né, e que verdade. precisaria contratar mais gente, precisaria trazer mais psicólogos, na verdade, né? Mas E aí a eu gente acho que já vai ver. caminhamos muito, viu, Joelma? Quando eu É, comecei não tinha nada, então assim, eu acho que já caminhamos muito assim, todos os estados do Brasil, eu acho que já caminhou bastante. Né? Precisa caminhar mais, né? Mas a gente está num bom caminho, eu acho que está no caminho certo. E a psicologia hospitalar é linda, a gente sabe o quanto a gente pode ajudar, né? a gente faz a diferença. Quando a gente observa Sim, de pacientes, assim, por exemplo, esse outro hospital chamado Hospital de Base, as meninas fazem um trabalho, apesar de serem poucas, mas elas fazem um trabalho belíssimo. O retorno dos pacientes é muito bom em relação ao sim. atendimento delas. Né? Então, você vai vendo a qualidade do serviço, até mesmo mesmo sendo uma equipe pequena, pela dedicação mesmo dos profissionais. Em São Paulo, por exemplo, são grandes guerreiros. Né? Os psicólogos são grandes guerreiros ali. Os demais, demais unidades também, mas essas duas unidades são realmente os que lutam mais pela visibilidade da psicologia hospitalar aqui. Muito bem, nossa, muito bom, né? Joelma, a gente está chegando no final, tem alguma coisa que você gostaria assim, de enfatizar mais, de falar? Porque eu acho que a gente vai precisar voltar e conversar mais, né? O assunto É longo, né? Bom, eu quero agradecer o convite novamente, né, pela minha grande amiga, o carinho especial que eu tenho por você, que você é uma referência não só para o Brasil, mas também, principalmente para mim, que eu sou fanzona, utilizei muitas suas obras dentro da minha sala de aula, meus alunos todos tiveram que ler seus livros, e assim, Ah, eu obrigada. eu, sinceramente, eu acredito que a saúde ela tem muito a crescer. E quando a gente tem muitos desafios, a gente se sente motivada a resolver esses desafios. Né? Então, eu acredito Sim. que a gente tem um legado muito grande por aí. Você deixa um legado, você está construindo e deixando para os que virão. Então, eu estou vendo aqui pessoas jovens, as duas Joyce, né, a Júlia, né, as pessoas que estão aqui são jovens e a bandeira está com eles. A psicologia hospitalar só vai crescer a partir dessa visão de humanização na saúde. E quem leva isso no peito é o psicólogo. Sabe o que é bacana, Joelma? Que eles chegam já pegando um caminho que foi iniciado. Então, assim, eles podem fazer É, muito, e com isso eles fazem crescer a psicologia, né? Porque já vão começar de onde nós estamos parando. Então, assim, esse caminho é muito bacana. Ele acrescenta, né? Não está começando do zero, está continuando, né? Isso é muito bacana. Né? Deixa eu só mostrar meu livro para as pessoas aqui, né? Tem, oi? não, eu só queria concluir que a partir do momento que eles pegam já uma história, eles vão, com certeza, melhorar a qualidade dessa história, né? Então, eu vejo muito isso. Muito bacana. Deixa eu só mostrar o livro. Esse aqui é o último, né? A última edição. Então, assim, se alguém tiver interesse, né, a gente pode comprar na livraria do psicólogo tem também, né? Então a gente tem esse material aqui que foi bastante aumentado aqui, então nós temos mais de 400 páginas agora. A minha ideia era realização, então a gente tem aqui modelos de anamnese também, tem mais casos, temos muito mais material agora para poder trazer, né, para vocês aí que estão estudando
Então, eu chamei até de compêndio de psicologia hospitalar, porque realmente reúne muita coisa e a gente tem um material muito grande aqui, né, que vem junto com a minha experiência aí de, não posso nem falar, né, Joelma, quase 40 anos de psicologia hospitalar. Né, então, e a mesma paixão de sempre, né? E um outro material que tem também, para quem se interessar, é o e-book, né, sobre psicologia hospitalar, que eu escrevi também, que também pode entrar em contato comigo, passo o link. Tem um link também na bio aí do meu Instagram, tanto para o livro quanto para o e-book. Tem outros materiais também. Então, assim, a gente vai produzindo, tentando ajudar, tentando acrescentar e passar, né? Eu costumo dizer que o conhecimento, quando a gente não passa ele para frente, ele não tem valor, ele não serve para muita coisa, né? Ele vai satisfazer um ego e pronto, acabou. Então, a gente tem que passar esse conhecimento, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Então, eu acho que a gente está fazendo. Queria te dar os parabéns, Joelma, pelo seu trabalho, Obrigada. pelo trabalho que você faz com as pessoas. Admiro profundamente você. Acho que é uma guerreira, assim, de conseguir tanto resultado no meio de, né, de uma dificuldade que é grande, né, da própria saúde, em termos de como um todo aí em Rondônia, caminhando, né, e precisando aumentar e crescer. E você vai que vai e traz a residência e faz esse empenho. Eu vejo o seu empenho com as meninas, né? Sempre tentando trazer material novo, sempre tentando trazer pessoas novas. Isso é muito positivo. Então, eu queria te dar os parabéns. Força aí, Joelma, porque Obrigada. vale a pena, né? Vale a E pena. eu No queria te final, agradecer você ter aceitado o convite. Oi? eu que agradeço. Eu que agradeço. Ah Estou lá, muito ó. feliz de Tem um, compartilhar com deixa eu você. só ler, tem um comentário aqui bacana. Ó. Joelma é excelente, uma grande educadora e profissional. Olha que bacana. Obrigada. Né? E é isso Obrigada. mesmo, a gente já sabe disso, né, Joelma? A gente tenta. Eu tento. A gente, sim, Eu com não sou uma certeza. Suzana, mas eu tento. Imagina, imagina. A gente está aí no mesmo barco, tentando fazer da mesma forma, né? E conquistando, né? A gente vai conquistando os espaços, vamos tentando, né? A gente vai tentando, a gente vai conseguindo, a gente vai alcançando. E tem uma coisa que é muito, que eu acho que é muito bacana que a gente tem, eu tenho, você tem também, é essa paixão pela psicologia, né, Joelma? Então, É acho que verdade. toda essa motivação nossa, ela vem de dentro mesmo, sabe? A gente não. Por isso que a gente consegue resistir tanto. Porque essa Eu acho motivação que está dentro da gente. eu acho que a psicologia, ela não é profissão, ela é filosofia. Né? Ela se torna filosofia a partir do momento que você se matricula num curso. E aí você vai vivendo Sim. ela, você não vai só estudando ela. Eu acho que é Sabe que isso. isso é verdade? Outro dia eu estava comentando, né, que eu escutei uma vez uma pessoa falando assim, eu não sou psicóloga, eu estou psicóloga. Aquilo me incomodou porque assim, eu sou psicóloga, né, eu não estou psicóloga. A partir do momento que eu entro na faculdade de psicologia, jamais a psicologia vai sair de mim, né? Não tem como, porque ela tem um poder transformador, né? Então, isso é muito interessante porque a gente se torna psicóloga, né? E a gente vai ser psicóloga, mesmo que a gente não atue nunca mais. Porque isso está incorporado, né, Joelma? E eu acho que isso faz muita diferença na vida da gente e na vida dos outros, né? Porque é uma motivação nossa, né? A gente quer realmente fazer funcionar e a gente sabe que a gente pode fazer muito, né? É verdade, verdade. A gente pode fazer muito. E pensando sempre de forma humana. Né? Apesar Sim, de tanta tecnologia, a gente continua lutando pela humanidade. sim. E é isso, muito bacana, Joelma, muito, muito obrigada. Obrigada. Eu vou deixar a live gravada, vamos ver se a gente consegue ficar para você aí também, eu não sei como é. Eu não lembro mais como que funciona, eu já tive lives gravadas aqui, já tem um tempo que eu não faço. Eu vou tentar deixar gravado, vou tentar pegar para mim, porque eu gosto de colocar no YouTube também, né? E aí depois vamos marcar de novo, vamos voltar, vamos falar mais coisas, né? Mostrar mais coisas aí para as pessoas poderem vir, né? E ajudar a gente nesse trabalho maravilhoso que a gente faz, que é a psicologia. Tá bom, Querida, querida. Obrigada. Até muito, mais. muito obrigada. Obrigada a você. Até Beijo. mais. Beijo. Tchau.